Olá pessoal, vamos então ao primeiro exercício de diagrama e de reação de apoio, que é um pouco mais complexo. Então, montei uma estrutura isostática aqui, relativamente simples a concepção da estrutura, mas coloquei todos os tipos de carregamentos mais convencionais para a gente trabalhar e para desenvolver. Como é um exercício muito longo, novamente dividi ele em duas partes, um vídeo para calcular a reação de apoio mais curto e outro vídeo para fazer os diagramas. Então, ao final desse vídeo aqui vai estar o link direto, vai estar a sugestão para vocês verem a resolução dos diagramas dessa estrutura aqui com todos esses tipos de carregamento. E nesse vídeo aqui a gente vai resolver então as reações de apoio. Então vamos lá. Basicamente a gente tem dois apoios, um duplo e um simples aqui, no ponto A e no ponto B. E o primeiro passo é o nosso diagrama de corpo livre. Como é uma estrutura com muitos carregamentos diferentes, eu optei por já tirar ela printada lá do AutoCAD e só representar as reações de apoio. Vou colocar as reações de verde, então, e as solicitações vamos representar de vermelho, como habitual. Então, o que a gente tem de reação no ponto A? Temos uma vertical A, que pode ser chamada também de AY. No ponto B, a gente tem uma vertical B, que pode ser chamada de BY. E no ponto A, a gente tem uma horizontal, que pode ser chamada de horizontal A. Essas aqui são as nossas reações de apoio. Por que eu coloquei horizontal A para baixo? Para a esquerda? Porque as duas solicitações horizontais estão para a direita. Então, para equilíbrio, já suponho que seja para lá. Ao que tudo indica, a VA vai ser para baixo também, porque o balanço aqui é bem alto. Então, ele vai tentar erguer esse lado da viga, ao que parece, e aí a VA vai ter que ser para baixo. Mas eu não tenho certeza disso, então eu vou estimar para cima e vou deixar a matemática me corrigir caso tenha algum problema. A partir daí, segundo passo e último passo é aplicar as reações de equilíbrio. Então, segundo passo, equilíbrio. A primeira delas, mais simples também, vai ser o somatório de forças em x igual a zero. O que nós temos de força em x? Considerando positivo para a direita. Temos mais 25 kN. Temos menos HA, porque está para a esquerda. E temos a decomposta do 12, que está inclinado 30 graus, essa parcela aqui. Então, o que seria isso? Seria mais, porque a decomposta vai para a direita, 12 vezes o cosseno do ângulo. O ângulo da força com a viga é 30 graus. Ok, e essas são as únicas forças em x, igual a zero. Isolo aqui, vou chegar que o HA vale aproximadamente 35,39 kN. Então, minha primeira reação de apoio já está encontrada e eu sei que o sentido dela, vou manter o padrão das cores e deixar em verde. Sei que o sentido dela é para a esquerda. Ok, depois disso, vamos aplicar o momento. Podemos aplicar o momento no ponto A, no ponto B ou criar outro ponto aleatório. Melhor aplicar o momento em algum ponto que tem incógnita, porque eu elimino aquela incógnita, momento força vezes distância. Se eu aplicar no ponto que está incógnita, não tem distância, vai ser zero aquela incógnita. E aí, por conta disso, eu não preciso montar um sistema. Então, por esta preferência, eu vou fazer esse somatório dos momentos em A igual a zero, sabendo que, de acordo com a convenção mais comum, anti-horário é positivo. Para equacionarmos isso aqui, vou anotar para relembrar todo mundo, momento igual a força vezes distância, só que a força tem que ser perpendicular à distância. Se ela for paralela, não temos momento. E aí eu vou fazer as anotações aqui no enunciado para não poluir tanto o nosso desenho. Fazendo, então, as forças perpendiculares ao ponto, então vão ser as forças verticais e essa componente da força inclinada, a gente vai montar o somatório dos momentos. Então, vamos lá. Primeiro, a gente tem, esse é o ponto A, vamos trabalhar à esquerda dele. O que nós temos de força à esquerda? Um momento acontecendo no sentido anti-horário, portanto, positivo, mais 10 vezes a base, que é 0,5, vezes a distância que a resultante vai estar,
do ponto referência, do ponto A, da reação de apoio. Ou seja, a nossa resultante está aqui, a 0,25 do ponto A, 0,5 sobre 2, e ela equivale 10 vezes 0,5. Ok. Para o outro lado, a gente tem simetria. O momento vai estar acontecendo no sentido horário, portanto, negativo. Então, vai ser menos 10 vezes 0,5, a resultante do retângulo, vezes 0,25. A distância da resultante, vermelho aqui, para o ponto A. Ok, então aqui a gente já deu sorte, já simplifica, vai ficar mais simples. Depois, o 17 também no sentido horário, todas as que estão verticais para a direita aqui vão ser sentido horário, né? Menos o VB que está apontando para cima, de acordo com a nossa convenção. Então a gente vai ter menos 17 vezes a distância que ele está do ponto A, 1 metro, menos 12 vezes seno de 30, ou seja, decomposta, vermelha aqui, ó. Isso aqui é o 12 vezes seno de 30, vezes a distância que ele está do ponto A, que é 1 metro mais 1,6, ou seja, 2,6 metros. Ok? Menos o 12, que já é momento, então eu não multiplico por distância, ele já está em kN vezes metro, menos a carga retangular, que é essa aqui, com 20, né? Tá aqui, o 30 é lá para cima, o pico do nosso trapézio, e a cota até o início da carga retangular aqui é 1, 2,6, 4,6, 5,1 metros. Portanto, a nossa carga retangular ali vai ser 20 vezes 1,3 vezes a distância que ela está do ponto A. Então, a resultante do retângulo, da parte do retângulo aqui, vai ser a 5 metros e 10 mais 1 metro e 30 dividido por 2. Trabalhar com cotas, né? E aí ainda faltou a gente trabalhar com o triângulo, que também vai ser menos a área do triângulo. Sobrou 10. Essa altura aqui, essa diferença aqui é de 10 kN vezes metro, por metro. Por quê? Porque se a base aqui é 20 e lá em cima está 30, indica que a altura do triângulo é 10 kN por metro. Então vai ficar menos 10 vezes 1,3 dividido por 2. Por quê? Porque em cima do nosso retângulo a gente tem um triângulo. Isso aqui que a gente está calculando. Área do triângulo. Base vezes a altura dividido por 2. E aí vezes a distância. Qual a distância que a nossa resultante do triângulo vai estar do ponto A? Nossa resultante do triângulo está aqui. Vai ser 5,1 mais 1,3 vezes 2 terços. Lembrem que o CG do triângulo é 2 terços do lado menor ou 1 terço do lado maior. Então, essa é a cota. Isso aqui tudo igual a zero. Tá uma equação bem grande. Detalhe, esqueci de uma coisa. Aqui está toda a solicitação. Faltou a reação, né? Senão eu não calculo nada. Então, vou colocar até de verde a reação. VB está para cima aqui, ó. Portanto, ele vai fazer momento no sentido anti-horário no ponto A. Vai ficar mais VB vezes 2,6. Igual a zero. Somando toda essa parte de solicitação, que está em preto, eu vou chegar aqui, VB é igual, vou passar para o outro lado aqui, né? Isso aqui eu simplifico. Opa, vou botar bem fininho aqui. Isso aqui eu simplifico, isso aqui eu simplifico, sobra o restante. E aí, passando para o outro lado, eu descubro que vou ter um total de mais 232,88 dividido por 2,6, que é o nosso VB. Ou seja, a nossa reação no apoio B é de aproximadamente 89,57 kN. Eu coloquei aqui para cima, a resposta deu positiva, significa que de fato é para cima. Então, esse é o nosso sentido da reação VB. Agora, podemos fazer o somatório das forças em Y igual a zero. Y positivo para cima. O que nós temos de força em Y? Então, vou apagar o nosso rascunho aqui.
E vamos lá. Temos menos 10 kN por metro vezes 1 metro, que é o total da base do retângulo, menos 17 kN, menos 12 kN vezes seno de 30, menos 20, que é o nosso retângulo aqui. Sempre que tem trapézio, separe em retângulo e triângulo. Menos 20 vezes 1,3, menos 10, é o que sobrou, vezes 1,3 dividido por 2, mais as nossas reações. Vou colocar de verde. Mais VA, mais VB. Porque a gente estipulou que elas estão as duas para cima. A gente ficou um pouco na dúvida ali, colocou tudo para cima. Fazendo essa somatória, a gente vai determinar que VA é igual a, passando toda a solicitação para o outro lado, vai ficar mais 65,5 menos o VB. O VB a gente já achou 89,57. Então vai ficar menos 89,57. Ah, por que menos? Porque ele é positivo. Tá para cima positivo. Quando eu passei para o outro lado, ele fica menos. Assim como toda a solicitação era negativa, eu passei para o outro lado e ficou positiva. Portanto, nosso VA vai ser menos 24,07 kN. O menos indica que eu fiquei na dúvida, coloquei para cima e, na verdade, então eu errei, ele é para baixo. Então, problema resolvido. A matemática me corrigiu, calculei as 3 reações de apoio. Próximo vídeo, aparecendo para vocês logo aqui o link, a gente vai fazer os diagramas com essas reações de apoio aqui.